Olá, criança, vamos para a nossa lição 3, número e algarismo. Coloca aí o dia, o mês e o ano. Aqui no exercício 2, a professora vai digitar três números para você. Conforme a professora vai ditando, você ou vai pausando o vídeo, tá? Ou vai lá na descrição que o ditado também está lá, tá bom? O primeiro, então, 129, 219. 291. Aqui no exercício 3, você vai completar aqui a figura, a parte faltante da nossa figura. Depois que você terminar, você vai escrever aqui na letra cursiva que figura surgiu, tá bom, criança? Enquanto você termina aí, a professora vai para a próxima página. Pause o vídeo e depois você vem para cá. Dados os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, qual o maior número de três dígitos que podemos escrever com os algarismos acima sem repetir os algarismos, tá bom? Então, tá bom, professora. É para mim fazer esse número maior, só que eu não sei o que que são algarismos, eu não sei o que que é dígito e não sei o que que é número. Número mais ou menos eu sei, mas essas duas palavras, algarismo e dígito, eu tô meio, parece que eu esqueci. Então, bora lá. Bora lá recordar primeiro esses termos aí, o que significa, para depois você vir fazer esse exercício 1. Então tá, vamos começar aqui com a definição de algarismos. O que seria isso? Ó, com os algarismos escrevemos os números. Os algarismos são esses aqui, ó. Só são 10. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Existem 10 algarismos, certo? E com esses algarismos aqui, você faz, ó, qualquer número que você quiser no infinito. Sabe que os números são infinitos, né? Então, com esses 10 aqui, ó, você faz qualquer número que você quiser porque os números são formados por algarismos. Aqui ele te dá um exemplo, ó, o número 123. Quantos algarismos que ele tem? Ele tem três, ó. Ele tem o um tá aqui, ó. O dois está aqui, e o três está aqui. Se você trocar a posição dos algarismos, teremos outros números, por exemplo, ó, o 132, o 231 e 312. Percebe que são os mesmos algarismos? Ó, aqui tem um, aqui tem um e aqui tem um. Aqui tem três, três, três e aqui tem dois, dois, dois. O que que altera? Por que que eles são números diferentes? Ó, 132 é diferente de 231 e é diferente de 312, só que ele usou os mesmos algarismos. O que que acontece? Lembra nosso quadro posicional, ó, nós temos aqui, ó, o dígito aqui da centena, logaritmos da dezena e da unidade. Centena, dezena e unidade. Centena, dezena e unidade. O 2 neste daqui, ele não está na unidade? Tá, por isso que ele só vale duas unidades. E aqui, ó, aqui ele já está na centena, então ele vale dois o quê? Dois 100, né? Porque a nossa centena é 100. Uma centena é 100, duas é 200. Aquele vale duas unidades, aquele vale 200 unidades. E o 3, ó, aquele está na dezena, aquele vale 30, né? Cada dezena é 10, então 10 mais 10 mais 10 é 30. Aqui ele também está na dezena, só que nesse terceiro número ele está na centena, então aqui ele não vale mais 30. Aqui ele vale, ó, 300 unidades, né? Porque 100 mais 100 mais 100 é 300. E o um aqui está na centena, ó, então ele vale 100. Aqui ele já está na unidade, então ele vale somente uma unidade. E aqui, ó, ele vale quantas unidades? Vale 10 porque ele está na posição das dezenas. Então, ó, é, eles estão aqui, ó. Esses números aqui, ó, também são números escritos com os algarismos 1, 2, 3, mas em posição, em diferentes posições. É isso aqui que a professora explicou para você. Ficou mais claro agora, né? E o que que é dígito? Ó, o dígito, o número 123, possui três dígitos,
que são os algarismos. Olha aqui, ó, um dígito, dois, três dígitos. Agora nós vamos voltar à a pergunta que foi feita, ó, qual o maior número de três dígitos que podemos escrever com os algarismos dados acima, que foram esses aqui, né? Então, aqui ele já até te deu a resposta, ó, 654, porque o maior não é o 6, então ele já colocou aqui na frente, ó, esses aqui, né, que ele deu para você formar. O 6, ó, ele pegou o maior, já que era o número maior que ele tinha que fazer, ele colocou o 6 aqui. Aí ele pegou o outro que é depois do 6, quem que era o de maior quantidade? É o 5, né? Aqui o 5, ó. Ele pegou o 5 e depois o 4. Então ele formou o maior número possível com esses algarismos aqui. E ele não repetiu, ó, sem repetir o algarismo. Ele não colocou duas vezes. Aqui ele poderia, para fazer um maior número, aí ele poderia ter feito a 666, aí ia ficar 666. Mas como a instrução foi para não repetir algarismo, não poderia colocar o 6 mais uma vez, mais de uma vez no número, então ele escolheu os maiores para formar o número dele, tá bom? Agora você vai, ó, responder essas perguntas. Neste número aqui, qual o algarismo está na posição, ó, das centenas? Quem que é? Lembra? Centena, dezena, unidade. Quem que está na centena? Isso aí, o 6, ó. O 6 que está na centena. E qual que é o algarismo das dezenas? Aqui é o 5, certo? E o da unidade? Aqui ele perguntou da unidade, o 4. Viu que fácil, criança? Muito legal. Se você entender o quadro posicional, a posição do número, você não vai errar exercícios desse tipo, tá? Aqui, ó, ele vai te desafiou de novo, ó. Agora ele te deu esses algarismos aqui, ó. Agora ele quer que você faça também com esses aqui o maior número de três dígitos. Ou seja, três dígitos vai ter o quê mesmo, ó? O seu número que você formar, ele vai ter que ter dezena, desculpa, centena, dezena e unidade, ó. Um, dois, três dígitos. Então, você vai escolher aqui qual que vai ser os três que você vai fazer. Você vai escolher para ficar o maior, ó. Lembre que ele quer o maior número que você consiga fazer com esses algarismos de três dígitos. E não pode repetir, igual o outro, sem repetir. Aí você vai formar o número e vai colocar aqui, ó. Vai escrever aqui o número, tá bom? Que você fizer. E deste número que você formar, você vai responder aqui, ó. Qual o algarismo da centena desse número? Quem que você colocou aqui? Aí você vai por aqui. Qual o algarismo da dezena? Quem que você colocou aqui? Aí você vai colocar o algarismo aqui. E quem que você colocou na unidade? Você vai por ele aqui. Combinado? Faça aí seu número. Aqui nós temos, ó, vamos diferenciar números e algarismos. Então, aqui, ó, o número 53 escrito com algarismos verdes. Pegou o lápis verde, ó, e escreveu. Número 53 escrito com algarismos vermelho. Aí pegou e escreveu aqui de vermelho, ó. Número 82 escrito com algarismos grandes, ó, bem grandão. E o número 82 escrito com algarismos pequeninos, ó, ficou bem pequenininho. Agora nós vamos praticar. Ah, aqui tem uma informação importante, ó. Assim como as palavras são escritas com letras, lembra do seu alfabeto, de A a Z? Você escreve todas as palavras com o seu alfabeto, não é? Os números são escritos com algarismo. Então, com aqueles 10 algarismos lá, você escreve os números no infinito, tá bom? É só você saber aqueles 10 e a professora sabe que você já sabe. Então vamos lá no número um aqui. Quais são os 10 algarismos com os quais escrevemos todos os números? Não é só você ir aqui, vir aqui, ó. Ó, são esses 10. Muito fácil, né? Só prestar bastante atenção na aula. E qual a diferença entre número e algarismo? Aí você vai dar um exemplo, ó. O que que ele fez lá, ó, igual esse exemplo aqui. Vamos aqui, ó. Não é para copiar o exemplo daqui, a professora só vai te explicar como que você responde, ó. Com os algarismos escrevemos os números, certo? Aí você pode pôr, ó, os números são formados com algarismos.
Aí você coloca o seu exemplo lá. Ele colocou aqui o número 123. Você vai escolher outro número para você dar o exemplo. Então, o número que você escolher, aí você vai colocar os dígitos. Possui três algarismos. Aí você vai falar o algarismo que o seu número possui, tá bom? Vai lá, pensa um pouquinho aí. Temos que aprender a pensar, criança, e responda essa pergunta, tá? A professora não pode responder por você, você tem que se esforçar para responder. Aqui no número 3 você vai ler essa frase, ó. O algarismo 561 é escrito com os números 5, 6 e 1. Tá certa essa frase? Existe esse algarismo aqui, ó. Existe esse algarismo? Vamos lá, naqueles 10 que existe, vamos lá, vamos ver se tem o algarismo 561. Tem aqui o 561 nos algarismos? Não, né? Não tem, não. Então essa frase está meio estranha. É escrito com os números 561. Tá meio esquisito. Ó, se eu colocar o algarismo aqui e o número aqui tem mais sentido, fica com mais sentido pelo que nós estudamos. Ó, se eu ler aqui, ó, o número 561 é escrito com os algarismos 5, 6 e 1. Fica mais certo, né? Então tá, bora responder aqui, ó. A frase está certa ou errada? Aí você vai colocar sim ou não. Aí você vai justificar, se você vai falar por que que não tá, por que que tá certo ou por que que tá errada. Pensa aí e responda, tá bom, criança? E aqui você vai reescrever a frase corretamente. Ó, se você achar que ela está errada, você vai escrever ela aqui novamente, aí corretamente, tá? Você vai reescrever a frase da forma correta. Aqui nesse exercício, número 4, você vai responder. Escreva o número 125 com algarismos pretos, com algarismos vermelhos, esses aqui, o 125, o 366 com algarismos grandes e o 367 com algarismos pequenos. É só você ver aqui, ó, esse exemplo aqui, como foi feito. Volta aqui se você esqueceu como faz. E olha aqui essa explicação, tá? Leia novamente para você entender. Não pode ter preguiça de olhar lá atrás se não conseguir fazer, tá? Aqui no 5, dados os algarismos 3, 7, 8, 2 e 4, qual o maior número de três dígitos que podemos escrever com os algarismos acima, sem repetir, tá? Criança, então, olha só. Então, ó, se é três dígitos, então lembra que nós vamos ter, então, a posição da centena, da dezena e da unidade, ó. Se tiver um algarismo aqui, vai ser 1, 2, 3. Então, vai ter três dígitos. Aí você vai, os algarismos vão ser esses aqui. Aí você não vai poder repetir, tá? Ó, sem repetir. Você faz um número aqui e tem que ser o maior que você conseguir fazer. Aí depois que você colocar o seu número aqui, e você vai escrevê-lo aqui, ó, colocar o número, tá? Vai colocar o número aqui, aí você vai responder a partir desse número. Qual o algarismo da centena desse número? Quem que você colocou aqui? Então, você vai por aqui. Das dezenas, quem que você colocou aqui? Você vai responder aqui. E quem que você colocou na unidade? Você vai por aqui. Combinado? Aqui embaixo, agora, você vai fazer a mesma coisa. Você vai, ó, também tem que ter três dígitos. Centena, dezena e unidade. Aquele você vai escrevê-lo aqui, tá? Depois que você formar o número. Com aqueles mesmos dígitos, com esses aqui, ó, com esses mesmos algarismos aqui. Só que agora tem que ser o menor que você conseguir escrever, não é mais o maior, é o menor. Aí depois que você formar o número, quem que você colocou na centena? Você vai por aqui. Qual foi o algarismo da dezena? Você vai por aqui. E qual que é o algarismo da unidade? Você vai por aqui. Faça aí com bastante atenção, sem pressa. Agora você vai escrever um número conforme essas instruções aqui. O primeiro aqui, ó, vai ter dois dígitos e o algarismo da unidade será o 1. Como que você vai fazer isso aqui? Se tem dois dígitos, então vai ter a dezena e a unidade, certo? Então, e a unidade tem que ser quem? Ó, vai ter que ser o 1.
Aí você escolhe, com aqueles algarismos, você escolhe um para pôr aqui, tá? Um algarismo e forma um número. Agora, nesse B, você vai fazer um de 3 dígitos e o algarismo da centena deverá ser o 7. Então, se ele tem 3 dígitos, vai ter centena, dezena e unidade. Ó, a centena tem que ser 7. Aí você escolhe outros dois para você formar aqui. Esse aqui também vai ser de 3 dígitos, então vai ter centena, dezena e unidade. Esse aqui terá 4, então aqui vai ter que colocar o cômodo da milhar. Lembra da casa do lenhador? Ó, dezena e unidade. Então, a dezena tem que ser 9, ó, o 9 tem que ficar nessa posição. E aqui de 4 dígitos também. E a milhar vai ter que ser 2. Ó, nós temos milhar, centena, dezena e unidade. Essa milhar, o 2 vai ter que ficar nessa posição aqui. Bora fazer e pensar, colocar essa cabecinha para pensar. Aqui você vai ter um desafio, você vai ajudar o sapinho a atravessar o lago, tá bom? E a professora vai te dar 1 minuto para isso. O que que você vai fazer? Enquanto o tempo passa, a professora vai pôr o tempo para você, você vai falando, ó, 3, 2, 6, 4, tá bom? Você vai ter esse tempo de 1 minuto para você falar todos os números aqui. E por exemplo, você terminou, você pausa o tempo e coloca seu tempo que você fez aqui. Se você não conseguiu fazer em 1 minuto, parei aqui. Então você circula para a professora saber até onde você conseguiu. E se você não conseguiu, vai treinando para você conseguir, tá? A criança tem que conseguir responder tudo em 1 minuto. Então vamos lá para o nosso tempo. Se prepare, a professora vai começar agora. Valendo! Acabou o seu tempo, criança. Espero que você tenha conseguido. Se não conseguiu, vai treinando, tá bom? Um abraço da prof. Até a próxima.